Apologética para a Glória de Deus. John Frame. Capítulo 7. Apologética como defesa. O problema do mal. Parte 2. Uma resposta bíblica. No capítulo anterior, examinamos diversas soluções que vários filósofos e teólogos tentaram apresentar para resolver o problema do mal, descobrindo que não seriam bíblicas, ou pelo menos seriam inadequadas. Neste capítulo, veremos o que a própria Bíblia diz sobre o problema do mal. Deus é o padrão para as próprias ações. A Escritura jamais presume que Deus nos deva uma explicação para aquilo que Ele faz. Em um número de passagens bíblicas, o problema do mal aparece para o leitor, mas o próprio texto jamais comenta sobre ele. Por exemplo, com frequência, nós desejamos que Deus tivesse explicado mais em Gênesis 3, a história da entrada do pecado no mundo, de onde veio a serpente, Satanás, se ela foi originalmente boa como o restante da criação, Gênesis 1:31, como veio a tornar-se má? Porque Deus permitiu que ela entrasse no jardim para tentar erva? Porque, na verdade, um Deus bom pré-ordenou que todo esse inteiro evento ocorresse. Se ele pré-ordenou a reação de Adão e Eva, com que direito os puniu? Todas essas questões surgem naturalmente no contexto, mas a passagem não a responde. Com efeito, quando Deus levanta o problema do mal, quando Adão levanta o problema do mal, culpando Deus por lhe ter dado uma esposa para tentá-lo, Deus não fornece nenhuma razão para o fato. Antes, mostra a iniquidade de Adão, impõe uma maldição sobre ele e deixa a cena. O mesmo padrão é apresentado em Gênesis 22, quando Deus ordena a Abraão que sacrifique seu filho amado, o filho da promessa. O leitor naturalmente quer saber como tal ordem é compatível com a bondade de Deus, dado que Deus impediu que a ação fosse levada a cabo. Não foi uma horrível consideração do amor paterno? Contudo, Deus não explica. Diferente de Adão, Abraão jamais questionou a ordem, e Deus recomenda sua silente e destemida obediência, crendo ele que Deus proveria o cordeiro. Deixando de se defender, Deus está reivindicando seu soberano direito de que creiamos e confiemos nele, quaisquer que sejam as suspeitas que suas ações provoquem na mente humana. Em uma análise final, ele é soberano na ação e sustentação de sua misericórdia. Deus deixa isso claro em Êxodo 33:19, que é, no contexto, uma exposição do seu próprio nome. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer.
Em todas as suas decisões, Deus não se submete ao julgamento do homem. Ele se reserva o direito de agir de maneira que poderá ou não ofender os valores humanos e até mesmo que, de um ponto de vista humano, pareça contradizer os próprios valores. Quando isso acontece, ele não se coloca sob o juízo do homem, não é obrigado a explicar. Esse é um dos temas do livro de Jó. Jó crê que seu sofrimento é injusto e demanda uma entrevista com Deus. Ele imagina que poderá levantar questões e que as respostas de Deus, por sua vez, vindiquem sua humana justiça. Bem, Deus lhe concede a entrevista, mas não nos termos de Jó. Deus, não Jó, é quem apresenta as questões. O Senhor lhe diz: cinge, pois, os lombos como o homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Jó 38, versículo 3. As questões lidam com os mistérios do universo, apontando de maneira sarcástica a ignorância de Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Jó 38, 4 a 5. O ponto é que, se Jó é tão ignorante com respeito às obras de Deus no mundo natural, como poderia esperar que entendesse as operações de Deus na mente humana quanto à distribuição do bem e do mal? Nesse debate estilizado, Jó confessa sua ultimada derrota. Põe a mão sobre a boca, um sinal de vergonha e de admissão, de entendimento de que Deus não tem de dizer nada. 40, versículo 4. Mas Deus inicia outra rodada. 40 a 46, 40, versículo 6 a 41, 34. O resultado é o mesmo, nenhuma indicação de fraqueza da parte de Deus. Jó admite: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. E confessa ainda que seu pecado de haver declarado saber mais Confessa ainda seu pecado de haver declarado saber mais do que realmente sabia. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito, eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, versículos 3 a 6. Observe como as acusações são invertidas. Jó, como Adão, pretendia trazer acusações contra Deus, mas o resultado, tal como no caso de Adão, é que o queixoso é convencido do próprio pecado. Veja também que Jó jamais fica sabendo porque ele tem de suportar o sofrimento. O leitor sabe um pouco mais do que Jó, pois
pode ler o prólogo em que Deus permite a Satanás que tente Jó a fim de provar sua fidelidade. Contudo, isso ainda não é uma explicação para o sofrimento de Jó. O leitor então quererá saber por que Deus permitiu que Satanás fizesse tal coisa. Deus não sabia que Jó lhe seria fiel? Quem é que precisava de prova adicional? Por que Deus teve interesse em convencer a Satanás de qualquer coisa? Porque assumiria até mesmo que a questão de Satanás fosse sincera. Por que fazer esse jogo bizarro? Com efeito, o que Satanás estaria fazendo no céu? E porque, em primeiro lugar, Deus criou a Satanás, ele permitiu fazer escolhas más. O livro não fornece respostas para tais questões. No final, o leitor se encontrará na mesma posição de Jó. E nesse final as questões do leitor terão de ser tratadas da mesma maneira como Deus tratou as questões de Jó. Tal como Jó, não estávamos lá quando Deus lançou os fundamentos da terra. Nenhum de nós estabeleceu nem tomou suas medidas. Nós precisamos igualmente ser cautelosos. Na inquirição sobre o problema do mal. Não creio que o ato de colocar as questões seja em si mesmo pecaminoso. Contudo, quando nossas questões assumem qualidade de acusações, quando expressam dúvidas sobre a bondade de Deus, quando nos colocamos na orgulhosa posição de demandar respostas, então podemos esperar a repreensão de Deus, como ele fez com Jó e com Adão. Observemos o mesmo padrão em algumas passagens. Em Ezequiel 18, 25, há uma resposta, há uma pequena mudança. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Para detalhes, olhe o contexto. Outra passagem interessante com relação a isso é Mateus 20, versículo 1 ao versículo 16. A parábola que Jesus contou sobre os trabalhadores da vinha. Alguns trabalharam somente 1 hora, outros o dia inteiro, mas todos receberão o mesmo pagamento. Alguns se queixam da injustiça, isto é, o problema do mal. Mas o mestre, Deus, replica: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este o último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou não, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20, de 13 a 16. Observe aqui alguns dos mesmos temas que anteriormente vimos. 1. As acusações são revertidas. O queixoso é acusado de inveja. 2. A soberania de Deus é realçada. Não me é lícito fazer o que quero.
em contraste com a teologia da fraqueza de Deus. 3. A razão da distribuição desigual não é dada. O mestre não está obrigado a decliná-la. A esses temas podemos acrescentar 4. A confiabilidade das palavras do mestre. Não combinaste comigo? O mestre oferece um denário, e isso é o que ele paga. Sua revelação é confiável. Ele não mente. Assim, qualquer problema que tenhamos com Deus em relação à distribuição do bem e do mal, não poderemos concluir que sua palavra, em que ele promete bênçãos para o seu povo, não seja confiável. Observe também que 5. Uma interpretação verdadeira dos fatos vindica o caráter do mestre, tal como ele mesmo vê, e ele, é claro, está certo. A disparidade de valor dos pagamentos não mostra injustiça para com os trabalhadores, mas generosidade para com os que trabalharam apenas uma hora. Uma perspectiva adequada, pressuposições apropriadas, poderá fazer uma grande diferença na maneira como avaliamos as coisas. Finalmente, olhemos para a carta de Paulo aos Romanos, que também tem grande preocupação com Teodiceia. De fato, Romanos é para o Novo Testamento aquilo que Jó é para o Antigo, o livro que focaliza o problema do mal de maneira mais sistemática. Nós pensamos geralmente sobre a carta aos Romanos como uma descrição de como Deus justifica pessoas pecadoras com as implicações dessa justificação. Isso é bem verdadeiro, mas o texto de 3:26 indica que Paulo não estava ali preocupado somente com a injustiça do homem, mas também com a justificação de Deus, Teodiceia. Especificamente como Deus poderia justificar pecadores, caso ele mesmo seja passível de acusação de injustiça. Assim, a carta aos Romanos com frequência toma uma forma de diálogo entre Paulo e oponentes imaginários ou reais, que de diversas maneiras levantam o problema do mal. Por exemplo, em versículo 3, um suposto alguém pergunta se a descrença de alguns judeus invalida a fidelidade de Deus. Será Deus injusto, prometendo bênçãos a Israel e negando a alguns a fé necessária para receber a bênção? Eis aí o problema do mal, aplicado a um aspecto do plano de Deus. De maneira bem interessante, Paulo, tal como os escritores anteriores consideraram, não sente qualquer obrigação no sentido de responder a tais questões. Antes, repreende o questionamento da mesma maneira que Deus repreendeu Adão, Jó e os israelitas do tempo de Ezequiel e os senhores de terra da parábola de Jesus, repreendendo os obreiros queixosos. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Versículo 4, citando o Salmo 51, versículo 4. Observe aqui de novo os temas familiares. Os queixosos têm as acusações tornadas para eles mesmos. A palavra de Deus é vindicada. Deus rejeita a suposta obrigação de explicar os direitos soberanos de Deus, são honrados e seu caráter é vindicado.
O oponente, nesse mesmo texto, retorna a carga. Romanos 3, 5. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Paulo rapidamente nos relembra, e Deus, de que essa não é a sua objeção, mas do oponente. Falo como homem, ou uso o argumento humano, versículo 5. E de novo o questionador é fortemente repreendido. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Versículo 6. Paulo novamente realça o direito da soberania de Deus como supremo juiz, sem demonstrar nessa relação como Deus pode evitar a acusação de injustiça. Na instância seguinte, a resposta de Paulo é ainda mais de repreensão do que de explicação. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação deste é justa. Versículos 7 e 8. Essa última frase é um ponto final da extensão do argumento de Paulo. Observe também a brevidade nas questões em 3:31, 6:1 a 2, 6:15, 7:7. Em todos esses versículos há respostas que antes não havíamos percebido. Tais questões não lidam diretamente com o caráter de Deus, mas o indicam indiretamente, e nesse sentido as respostas de Paulo contêm pelo menos uma resposta de repreensão. O diálogo sobre o problema do mal retorna com toda a seriedade no capítulo 9. A questão do versículo 14, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus por haver se aborrecido de Esaú antes mesmo que ele nascesse, recebe a resposta: de modo nenhum. Mas por que temos de dizer que Deus foi justo a esse respeito? Porque Deus tem misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia. Em outras palavras, Deus tem o soberano direito de fazer o que deseja, sem que seja necessário dar qualquer explicação. Qualquer um que continue a acusar a Deus, como no versículo 19, estará sujeito à acusação de retrucar a palavra de Deus, tal como um vaso de barro que questionasse os propósitos do oleiro que o fez. O oleiro é soberano sobre o barro, tanto no controle quanto na autoridade. Acho que é suficiente para uma visão das defesas da fraqueza de Deus e do livre-arbítrio. Romanos, portanto, confirma aquilo que já vimos em outros textos na Escritura. 1. Nós não temos o direito de nos queixar contra Deus. E quando o fazemos, expomos-nos como desobedientes. 2. Deus não está sob obrigação de fornecer resposta intelectualmente satisfatória para o problema do mal. Ele espera que confiemos nele. A despeito disso, 3. A soberania de Deus não deve ser questionada em relação ao problema do mal. Antes deverá ser realçada. 4. A palavra de Deus, sua vontade é totalmente confiável. 5. De fato, Deus não é injusto. Ele é santo, justo e bom. Resumindo,
Deus, como Senhor soberano, é o padrão para as suas próprias ações. Ele não está sujeito a julgamento humano, ao contrário, nosso julgamento está sujeito à sua palavra, uma vez que estivermos esclarecidos sobre a nossa situação epistemológica, estaremos seguros, a despeito de todas as nossas questões do bom caráter de Deus, pois a palavra de Deus é bem clara quanto a essa maneira, quanto a essa matéria. Isso não quer dizer, como disse Gordon Clark, que Deus é ex lex, embora soe similar e de fato vá ao encontro de certas preocupações de Clark. Deus honra essencialmente a mesma lei que nos ordena, pois a lei fundamental para o homem é dadas as diferenças entre Criador e criatura, a da própria natureza de Deus, como soberano. Deus pode, às vezes, fazer coisas que, para a nossa mente finita, parecem contrárias à justiça divina. Quando isso ocorre, não devemos requerer explicações, mas antes confiar nele. Isso não quer dizer que temos de confiar na bondade de Deus com fé cega, embora soe assim em nossa discussão. Até aqui vimos apenas parte da resposta bíblica ao problema do mal. E quando virmos o restante, não nos parecerá cega a fé que Deus requer de nós. De fato, logo veremos neste livro que confiar em Deus com base em sua palavra não é absolutamente uma fé cega. A palavra inclui seu próprio raciocínio e aponta para fatos extrabíblicos cuja racionalidade confirma seu ensino. Não obstante, embora a fé não seja cega, é diferente do nosso tipo de visão. Os heróis de Hebreus 11 suportaram terríveis sofrimentos, não vendo contudo o cumprimento das promessas de Deus, a cidade celestial. Eles andaram pela fé, tinham a palavra de Deus e ela era confiável. Certamente, ela não respondia a todas as suas questões ou a cada um, porque o sofrimento era necessário. Ainda assim, prevalecia a fé. A própria natureza da fé é perseverar a despeito de questões não respondidas. Assim, a palavra de Deus encoraja os sofredores a se apegar às promessas de Deus e ao não ser dominados por dúvidas. A Escritura fornece uma nova perspectiva histórica. Nesta sessão, pretendo ir mais fundo no raciocínio da Escritura, porque os autores bíblicos estavam tão certos da justiça e da bondade de Deus. Como temos visto, eles não ignoravam o problema do mal. Ao seu redor, muitas vezes desafiavam a bondade e a justiça de Deus. Uma resposta clara, essencialmente a resposta da última sessão é: Deus diz que Ele é bom e justo, e isso deve ser o bastante. A resposta é perfeitamente adequada e é importante, pois mantém o nosso coração fixado em suas próprias pressuposições. Mas essa não é a única resposta bíblica. A Escritura diz também alguma coisa sobre como Deus revela e, portanto, reivindica sua bondade. Podemos resumir dizendo que Deus indica sua justiça por meio da revelação de uma nova perspectiva histórica, ajudando-nos a ver a história através de seus olhos. Consideremos assim como o passado, o presente e o futuro parecem aos olhos de Deus. O passado, a espera e a dialética. Tenho sempre sentido que os muitos grandes mistérios da teologia acabam sendo o mistério do tempo.
Por que é que nosso Deus eterno se agrada de delinear as coisas no tempo? Afinal, se o propósito fosse simplesmente o de criar um universo e um povo para glorificar o seu nome temporal, certamente Deus teria realizado o seu plano em um tempo imperceptível para nós. Até mesmo o drama do pecado e da redenção poderia, pelo menos assim, parece, ter sido realizado em momentos. Um momento de pensamento desobediente, um momento de sofrimento divino humano, um momento de ressurreição triunfal e um momento inicial da glória eterna. Certamente, uma grande parte do problema do sofrimento reside no fato de que nosso sofrimento ocorre em nosso tempo. Nós clamamos a Deus e Ele parece não ouvir, ou antes, Ele com efeito nos diz para esperar, esperar e esperar. A Escritura nos fala bastante sobre o processo da espera. Ela mostra como o povo de Deus é tantas e tantas vezes testado pela passagem do tempo, mas mostra também, vez mais vez, como Deus faz cessar o período de espera e o sofrimento do seu povo. Nos primeiros capítulos de Êxodo, o povo de Israel é encontrado na escravidão no Egito. José, que atraiu sua família para lá, estava morto havia algumas gerações. Durante todo o tempo, até onde sabemos, não tinha havido mensagem da parte de Deus. Mas o povo da escravidão em que estava clama ao Senhor. Êxodo 2, 23. Moisés, o futuro libertador, também teve de esperar. Aos 40 anos de idade ele foi para o exílio em função de haver matado um egípcio, e somente aos 80 anos é que ele se encontrou com Deus e recebeu a sua comissão para dirigir Israel ao lar prometido. Quando Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente, ele se identificou como o Deus do passado. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus do passado, no entanto, é também o Deus do presente. Ele estava ali, no tempo presente de Moisés, para libertar o seu povo da escravidão. O nome misterioso, Eu Sou, no versículo 14, pode ser uma referência à sua problemática temporal. Deus não é meramente o Deus do passado, mas é o Deus que é agora e que sempre estará presente para livrar o seu povo escolhido. Assim, Yahvé, Eu Sou, no hebraico, o Senhor será seu nome para sempre, o nome pelo qual ele quer ser lembrado de geração a geração. Yahvé é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse padrão é repetido várias vezes. A jornada no deserto é uma longa espera até que o povo entre em seu novo lar. De fato, uma longa série de esperas e de novos começos. Vez após vez, o povo esquece das grandes obras de Deus em seu favor, queixa-se da falta de água, de comida, cebolas, queixa-se da liderança de Moisés. A cada vez Deus intervém com julgamento, mas preserva o povo em sua graça. E o povo continua esperando. Finalmente ele,
Na verdade, a geração seguinte, posto que os pais foram julgados infiéis, entra na terra prometida. A conquista se dá de maneira relativamente tranquila nos dias do fiel Josué, mas depois de sua morte, o povo começou a fazer o que era justo aos seus próprios olhos. Juízes 21:25. E o círculo se repete diversas vezes. Israel esquece do Senhor, cai sob o domínio de poderes estrangeiros, clama ao Senhor, Deus envia um libertador. Há algum progresso temporal sobre Samuel e os primeiros reis, especialmente Davi, mas com a divisão do reino e a prevalência de reis iníquos, a espera e a visão divina continuam. A totalidade do período do Antigo Testamento pode ser descrita como um período de espera. Fica evidente que o lar de Israel em Canaã não é ainda o cumprimento final da promessa feita a Abraão. Os bois e os bodes oferecidos em sacrifício não retiram o pecado do povo. De todos os libertadores, nenhum esmagou a cabeça de Satanás. De fato, a desobediência de Israel continua, sim, por períodos de reavivamento. De fato, a desobediência de Israel, pontuada, sim, por períodos de reavivamento, torna-se cada vez pior. Em perspectiva, a longa espera do Antigo Testamento acentua o problema do mal, não somente por causa da sua duração, mas também porque produz um tipo de dialética entre justiça e misericórdia. Os profetas proclamam justiça, Israel certamente é julgado por sua desobediência, mas também proclamam a graça, Deus virá para redimir o seu povo. O julgamento vem, mas as promessas feitas a Adão e Abraão, não obstante, serão cumpridas. Mas como será? Os pecados de Israel são piores do que os das gerações pagãs de Canaã, até mesmo os de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu. Como pode um Deus justo fazer qualquer coisa menos do que arrasá-los inteiramente? Ainda assim, a promessa da graça é reiterada. Deus certamente redimirá o seu povo, mas como poderá arrasar e redimir ao mesmo tempo? Parece que a justiça viola a misericórdia de Deus e vice-versa. Deus parece, em um beco. Se ele redime o povo, ele tem de revelar seu pecado. Se exige juízo, nega a sua promessa. Quanto à maneira de resolução, há indícios escondidos às passagens messiânicas. Mas no Antigo Testamento, mesmo as nossas questões recebem parcas satisfações. Na verdade, Deus parece querer precisamente construir a tensão mais e mais. O problema aqui não é somente que o mal levanta questões para a justiça e a bondade de Deus. É que a justiça e a bondade de Deus levantam questões uma sobre a outra. Isto é, a própria natureza de Deus parece contraditória. Se pudéssemos provar a sua justiça, desprovaríamos a sua bondade e vice-versa. Aqui o problema do mal se torna ainda mais opaco do que geralmente tem sido na história. Então vem Jesus, a espera findou. Nós vimos em um capítulo anterior como Jesus encerra todas as ramificações da expectação do Antigo Testamento, não apenas as predições explícitas,
mas também as narrativas, na verdade, a totalidade do sistema religioso das escrituras hebraicas. Agora observemos como ele resolve o problema do mal na forma particularmente violenta do Antigo Testamento. Cristo é a teodiceia de Deus, de Romanos 3:26. Quando deu seu Filho como expiação para o pecado, Deus tinha em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Observe que a expiação vindica ambas. A justiça e a bondade de Deus. Ela é justa e justifica o ímpio. Em Cristo, a justa penalidade do pecado é paga de uma vez por todas, e porque Cristo suporta essa penalidade no lugar de seu povo, esse recebe gratuita misericórdia, além de todo o poder imaginável. Deus demonstra a sua justiça e o seu amor. Romanos 5:8. Nenhum deles é comprometido, mas cada um é demonstrado em um grau virtualmente infinito. Observamos esse padrão também da declaração sumariada de Paulo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5:20-21. A graça reina por intermédio da justiça. A mente queda-se surpresa. A Bíblia se deleita nessa interação. No Evangelho da Graça, a justiça de Deus é revelada, Romanos 1:17. O Salmo 51:14-15 é cumprido. Quando nos salva, Deus o faz de tal maneira que nos motiva ao louvor de sua justiça. E João 1:9 nos diz que Deus é não somente fiel, mas também justo para perdoar pecados. E o perdão de pecados é justo por causa de Cristo. Agora vejamos a história do Antigo Testamento em perspectiva. Como mencionei, a história apresenta o problema do mal tanto como uma assustadora espera cheia de sofrimento e tentação, quanto como um problema excepcionalmente difícil de reconciliar atributos divinos. Tivesse vivido no período do Antigo Testamento, eu teria uma bem pequena ideia a despeito de todas as referências da vinda do Messias, de como Deus resolveria o problema. Se tivesse uma inclinação cética, poderia bem ser tentado a dizer que Deus não poderia resolver o problema. O problema de esperar poderia ter sido resolvido com facilidade, simplesmente terminando. Mas por que Deus nos faz esperar? Mas a dialética da justiça e da bondade parece quase um problema de contradição lógica. Justiça, como definida pelos profetas, não pode ser misericordiosa, ou assim parece. Mas Deus solveu o problema de uma maneira que jamais esperaríamos, de uma maneira que nos surpreendeu e provocou gritos de louvor. Quanto à espera, bem, em retrospecto, parece que foi necessária. A tensão teve de ser construída a um grau que pudéssemos sentir ao máximo o poder libertador da salvação. Agora eu
Asseguro que essa história redentiva não explica o problema do mal em sua própria essência, não explica genocídio nem sofrimento de crianças pequenas, nem explica a nossa espera presente, aguardando a final vindicação de Deus. Mas eis aí a lição para nós. Se Deus vindicou a sua justiça e misericórdia em uma situação em que tal vindicação parecia impossível, se ele as vindicou de uma maneira que foi além de nossas expectações e entendimento, poderemos não confiar que eu faça de novo? Se Deus foi capaz de fornecer uma resposta à forma excepcionalmente difícil do problema do mal no Antigo Testamento, não faz sentido presumir que ele proverá resposta para as dificuldades restantes. Não faz sentido confiar e obedecer mesmo em meio ao sofrimento. Admiramos sobremaneira os heróis da fé alistados em Hebreus 11, pois eles sofreram e perseveraram com fé e confiança, não tendo ainda recebido o cumprimento do Cristo prometido. De muitas maneiras foi mais difícil para eles do que tem sido para nós. Eles sofreram mais do que muitos de nós jamais sofreremos e enfrentaram mais mistério, vivendo antes da encarnação do que nós mesmos. Ainda assim, entretanto, ainda que pecadores em muitos sentidos, eles confiaram na promessa de Deus. Poderemos nós, que temos experimentado as insondáveis riquezas da redenção de Jesus, desculpar-nos de fazer menos do que eles? O presente, a defesa do bem maior. A atual perspectiva histórica da Escritura nos habilita a olhar para a nossa experiência presente de uma nova maneira. Em suma, Deus está agora mesmo usando o mal para redundar no cumprimento de seus bons propósitos. Essa é, às vezes, chamada de defesa do bem maior e de todas as defesas clássicas. Ver capítulo 6. É a única com suporte escritural, requer contudo alguma clareza. Como Jay Adams e Doug Erlandson destacam, a escritura lida com o problema do mal de sua maneira tipicamente teocêntrica, em vez de usar a maneira antropocêntrica. Muitos tratamentos tradicionais do problema assumem que o propósito de Deus é de prover felicidade para o homem. E é claro, isso não é assim. O propósito ultimado de Deus é de glorificar a si mesmo. E com efeito, o fim principal do homem é o de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. As defesas do bem maior com frequência falham na visualização desse ponto e assim chegam a uma doutrina difícil de ser distinguida do hedonismo pagão. Erlandson, entretanto, rejeita essa defesa. Mas seu ponto poderá ser mantido também, e em outros pontos importantes foram facilitados se, em vez de rejeitar a defesa do bem maior, nós simplesmente a entendermos de maneira teocêntrica. Isto é, um bem será maior do que outro quando for mais orientado para a glória de Deus. Ao mesmo tempo
Teocentricidade não requer que ignoremos a felicidade dos seres humanos. O Deus bíblico não é Moloque, a deidade pagã que demanda sacrifício humano, embora mereçamos a morte em suas mãos. O Deus verdadeiro sacrificou seu próprio Filho para nos trazer vida e trazê-la em abundância. A obediência a Deus é o caminho para a vida e a felicidade. A abnegação e perseguição são, é claro, parte da vida cristã, mas as passagens que enfatizam isso também enfatizam que elas nos conduzem à felicidade mais estável. Sofrimento é por um momento, glória é para a eternidade. Não nos esqueçamos que o próprio breve catecismo de Westminster acrescenta a sua declaração teocêntrica sobre a finalidade principal do homem, a expressão e gozá-lo para sempre. Portanto, quando busca o bem maior para si mesmo, Deus busca ao mesmo tempo o bem maior para a totalidade da criação. Esse bem maior descrito tão cativamente em Apocalipse 21 e 22. Nós, contudo, precisamos ainda de maior clareza. O parágrafo anterior pode sugerir uma ideia universalista, a doutrina de que todos os seres humanos serão salvos. A Escritura não ensina isso. Na verdade, ela ensina que alguns enfrentarão a punição eterna em função de sua iniquidade. Para esse grupo, a história não opera no sentido de um bem maior, mas de maior maldição. Obviamente, muito mais precisaria ser dito sobre isso do que eu poderia relatar neste livro em particular. Concluo então que a maior glória de Deus traz um bem maior para a criação em geral e para aqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Mas não para toda pessoa individualmente ou toda coisa no universo. Assim, em alguns pontos, a glorificação de Deus conflita com a felicidade de alguns seres humanos. Quando isso ocorre, temos de escolher a visão teocêntrica. De posse de tais esclarecimentos, será possível aprender da Escritura algumas das maneiras em que Deus está usando o mal para trazer um bem maior. Temos de ser cautelosos aqui. A Escritura não nos dá explicações exaustivas para todos os males, como temos visto. Isso, com frequência, nos chama para a quietude e a aceitação em fé, o que quer que a providência nos reserve. E isso mostra como Deus tem usado alguns males para o processo de seus propósitos, para o progresso de seus propósitos. Tais propósitos incluem 1. Demonstração de sua justiça, de sua graça e justiça. Romanos 3, 26, 5, 8, 20, 21. E 9, 17. O ponto tratado também por Adams e Erlandson. 2. Julgamento do mal. Mateus 23, 35, João 5, 14. Agora e no futuro. Lembre-se, entretanto, de que não há uma correlação 1 a 1 entre os pecados de uma pessoa e o mal que ocorre em sua vida. Lucas 13, 1 a 5. 3. Redenção. Os sofrimentos de Cristo são redentores em um sentido óbvio. 1 Pedro 3,18. Paulo, contudo, reivindica similar significância por seus próprios sofrimentos. Colossenses 1,24. Ele não paga pelos pecados de outros, mas vê uma continuidade entre os sofrimentos de Cristo e os seus próprios, porque suportou o sofrimento para plantar a igreja e atrair indivíduos para a salvação. Muitos dos sofrimentos dos servos de Deus
hoje podem ser em razão dessa causa. Aqueles que quiserem testemunhar a Cristo serão resistidos por Satanás e, portanto, sofrerão do mesmo modo. 4. Confronta os valores dos incrédulos e a fim de ganhar sua atenção e promover mudança do coração. 5. Disciplina paterna dos crentes. 6. Vindicação de Deus. Por exemplo, ver Romanos 3:26. Jamais entenderemos porque Deus escolheu maus eventos para cumprir esses propósitos. Sabemos sim que Deus jamais pré-ordena um mau evento sem um bom propósito. Romanos 8:28. Poderá haver outras razões, além das que mencionamos, quer achadas na Escritura, quer retidas na mente de Deus. Sabemos que Deus tem uma razão para tudo que faz. Tudo o que Ele faz reflete a sua sabedoria. Todavia, Ele não tem obrigação de declinar suas razões. Não obstante, quando vemos o mal sendo usado para o bem, seguidas vezes na Escritura, não aceitamos em fé que tais males, ainda não explicados, também têm um propósito nas profundezas da mente de Deus. De novo, não temos uma resposta teórica completa para o problema do mal. O que temos é um forte encorajamento para confiar em Deus em meio a sofrimentos inexplicáveis. Na verdade, o encorajamento é tão forte que alguém teria de ser tolo para não aceitá-lo. O futuro. Alguns hinos da Escritura. A terceira dimensão de nossa perspectiva da história tem a ver com o futuro. Ainda estamos esperando. Ainda não vimos como todos os propósitos de Deus resultam em bem. Assim, a passagem do tempo ainda testa a nossa paciência. Para aqueles que estão sofrendo, a própria duração da prova poderá ser ocasião de queixa contra Deus. Ainda assim, Deus promete na Escritura: no futuro seremos totalmente vindicados e completamente libertados de todo pecado. Como já indicamos, o padrão é de sofrimento agora e glória depois. Quando vier a glória, o ímpio não mais prosperará e o reto não mais sofrerá. Do santuário de Deus. Salmo 73. Nós vemos a certeza da vitória de Deus. Os vales serão aterrados e os montes nivelados. O orgulhoso será prostrado e o humilde exaltado com grandeza. Isaías 41 em diante, Mateus 25 e Lucas 1:51. Deus disse ao profeta Abacuque, que se queixava da aparente injustiça dos caminhos de Deus, primeiro, para esperar pelo julgamento, e segundo, para lembrar as obras que Deus já havia feito. Enquanto esperamos o futuro, procuramos ser pacientes. Será útil lembrar as maneiras em que Deus, no passado, vindicou o seu julgamento. Ver a sessão anterior. Quando o futuro, a culminação do plano de Deus chegar, haverá uma grande multidão de anjos e santos glorificados, cantando louvores a Deus a respeito de suas obras. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, 3-4.
Observe que nesse futuro já não há dúvida entre os servos de Deus quanto à justiça de todos os seus caminhos. A pergunta retórica na citação teria de receber a resposta: ninguém, não haverá quem deixe de temer e glorificar a Deus. Por quê? Porque seus atos de justiça serão revelados. Tomo isso como que dizendo que a consumação da história revelará o suficiente para que as dúvidas restantes quanto à bondade de Deus sejam completamente afastadas de nós. Isso significa que naquele dia, finalmente receberemos uma resposta teórica definitiva e exaustiva para o problema do mal. Não necessariamente, Deus poderá simplesmente calar nossas bocas como fez com Jó e reabri-las em louvores. Poderá ser que quando olharmos Jesus face a face, vejamos uma face de surpresa, de suprema confiabilidade, que todas as nossas queixas simplesmente desaparecerão. Ou poderá ser que quando olharmos aquele que é maior que Salomão, julgando toda a terra com perfeita justiça, seremos menos inclinados a levantar as perplexidades da história passada. De qualquer modo, podemos nos assegurar de que no último dia não haverá o problema do mal. Se houver um problema teórico residual, será um que estaremos plenamente contentes em viver com ele. E se cremos agora que aquele dia certamente virá, porventura não viveremos contentes no presente. De novo, encontramos na Escritura não uma solução filosófica para o problema, mas uma segurança, uma forte motivação para continuar crendo e obedecendo, a despeito de toda a maldade deste mundo. A Escritura nos dá um novo coração. Finalmente, a Escritura nos concede corações fiéis. Tal como indicamos antes, a palavra de Deus é poderosa para salvar. Romanos 1, 16 a 17. À medida que fala na Escritura, o Espírito Santo torna nosso ceticismo em fé. Nossos corações são aquecidos quando ouvimos o Evangelho. Em tal humor, não podemos falar o cavaleiro sobre vaidosa autonomia. Podemos apenas estar cheios de gratidão, porque Deus tem sido misericordioso para conosco. A despeito do nosso pecado, a coisa maravilhosa, como John Gerstner e outros têm apontado, não é que haja mal no mundo, mas que Deus perdoa o mal de nosso coração por causa de Cristo. Sem esse novo coração de fé, somos cegos, mas Cristo abre os nossos olhos que estavam cegados pelo pecado e abre nossos lábios para o louvor, para o seu louvor. Salmo 51, 15, 73, 16 a 17. Os crentes, mesmo tendo corações novos, continuarão a perguntar sobre o problema do mal. Mas há tantas razões para dar graças a Deus que jamais poderemos olhar para o mal com a mesma paixão que a do incrédulo. O crente simplesmente olha para o mundo com seus valores de maneira diferente do incrédulo. E a mudança de valores talvez seja o mais perto que poderemos chegar neste ponto da história de uma teodiceia.